Olá, voltamos e agora nós iremos discutir aqui um dos assuntos de maior impacto, talvez, não é? Na imprensa mundial, que é a questão da Palestina. A questão da Palestina é a disputa entre árabes e judeus por terras na região da Palestina. E onde é a região da Palestina? É no Oriente Médio. A região da Palestina fica entre o Líbano, a Jordânia, a Síria e o Egito. Fica no Oriente Médio. As terras são disputadas por árabes e judeus desde a Idade Antiga. Nós poderíamos iniciar essa discussão, se tempo houvesse, pegando o Antigo Testamento. Não é? O Antigo Testamento da Bíblia, ele aponta a luta dos judeus em se firmarem na região, dos hebreus no caso, né? Em se firmarem na região. Os hebreus buscam a terra prometida, Canaã, não é? Desde lá dos patriarcas, não é? Saíram para o Egito, voltaram com Moisés, não é? Saíram novamente em uma outra diáspora com a chegada dos romanos, não é? Mas a nossa aula hoje, ela começa especificamente pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, não é, vê aí o surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas está tentando resolver alguns problemas da geopolítica mundial. E vai propor uma separação das terras da região da Palestina entre árabes e judeus. Essa proposta é esse mapa aqui. Dá uma olhada aqui, ó. A proposta de separar a região da Palestina da ONU é de 1947. E a proposta diz o seguinte. Aqui, ó, dê uma olhada. As terras na cor amarela aqui, ó, pertencerão aos árabes. Toda essa área aqui, ó. Toda essa área na cor amarela pertencerá aos árabes. Cerca de 42,6% da região. E as terras na cor laranja, na cor salmão aqui, são as terras dos judeus. Então tá aqui, ó. A terra dos árabes, em amarelo, e a terra dos judeus, na cor salmão. Essa foi a proposta, mas havia um impasse. Qual que é? Jerusalém. Jerusalém é sagrada tanto para árabes, tanto para judeus, como para cristãos. Não é? E qual foi a proposta da ONU para essa questão? Jerusalém se tornaria uma cidade internacional, nem árabe, nem judaico-cristã. Essa proposta não foi aceita por nenhum dos lados. E ambos os lados passaram a se acusar mutuamente pelo fracasso das negociações. O nível das acusações chegou a um grau tão insuportável que os dois grupos deflagraram a primeira guerra árabe-israelense, entre 1947 e 1948. Nessa primeira guerra árabe-israelense, quem vence o confronto são os israelenses, ou os judeus. E aproveitando da vitória, em 1948, eles levarão para a ONU apreciar a proposta de fundação do Estado israelense. Na Assembleia Geral da ONU, a votação foi bastante apertada e coube ao país que presidia a Assembleia Geral da ONU, no momento da votação da fundação do Estado de Israel, desempatar. Qual era o país que presidia a Assembleia Geral da ONU quando foi votada a proposta de formação do Estado de Israel? O Brasil. O Brasil, através de Oswaldo Aranha, dará o voto de Minerva e dirá sim para a formação do Estado de Israel. Só que forma-se o Estado de Israel, mas não se forma um Estado para os árabes. E isso é pretexto para que os árabes de outros países formem a chamada Liga Árabe. O principal intuito da Liga Árabe
era combater o novo Estado que surgia na região, um Estado judaico-cristão, o Estado de Israel. Só que o Estado de Israel passou a ter um aliado de peso. Nós estamos no início da Guerra Fria e uma das superpotências apoiará a formação do Estado israelense, os Estados Unidos. E não apoiarão apenas diplomaticamente, apoiarão dando uma logística militar, armas para o Estado, um novo Estado recém-surgido, Estado de Israel. A principal liderança da Liga Árabe era o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, que dizia que lideraria os países árabes para expulsar os israelenses da região. E ele vai pôr isso à prova. Quando? Tá vendo aqui, ó? Essa região é uma região estrategicamente muito importante. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Vermelho. Essa região aqui é o Canal de Suez. E o Canal de Suez, até então, era uma área internacional. Inaugurado no início do século XX, não é? O Canal de Suez era uma área internacional. Em 1956, o exército egípcio declara nacionalizado o Canal de Suez. Britânicos, franceses e israelenses vão se opor à nacionalização do Canal de Suez. E em 1956 eclode a Guerra de Suez. Egito contra britânicos, franceses e israelenses. A União Soviética intervém e exige o imediato cessar-fogo para que ingleses, franceses e israelenses desocupassem a região de Suez. Isso foi considerado uma vitória militar do Egito contra as potências ocidentais. Então, em 1956, Gamal Abdel Nasser mostra força e faz ameaças, dizendo, olha, se sozinhos enfrentamos britânicos, franceses e israelenses, uma bravata, não é? Que não foi sozinho, não é? O que podemos fazer todos nós árabes contra esse minúsculo país Israel? Só que Israel, antevendo um possível ataque de árabes contra o seu território, em 1967 toma a ofensiva e ataca do dia para a noite o Egito, a Jordânia e a Síria. Israel ataca o Egito, a Jordânia e a Síria e vence os três. Nome desse episódio: Guerra dos 6 Dias. Está aqui. O Egito vai conquistar da Jordânia essa região aqui, ó, chamada Cisjordânia. Israel conquista da Jordânia a Cisjordânia, onde havia a cidade de Jerusalém. Até 67, data da Guerra dos 6 Dias, 3/4 da população de Jerusalém era de árabes. Hoje, inverteu. 3/4 da população de Jerusalém é de árabes, é de israelenses. Tá? Conquista também a Península do Sinai. A Península do Sinai é uma das margens do Canal de Suez. Então, uma das margens do Canal de Suez agora é controlada por Israel. E também conquista aqui, ó, no sudoeste da Síria, a nascente do Rio Jordão. Que região é essa? As colinas de Golã. As colinas de Golã, a Cisjordânia, a Península do Sinai e essa estreita faixa aqui, faixa de Gaza, onde era habitada por palestinos. Palestinos aqui, ó, campos de refugiados, não é? Palestinos habitavam a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Áreas agora sob o controle israelense. Mas a questão não passou por aí, não. Em 67 foi Israel quem atacou. Em 73 teremos o contra-ataque dos árabes. O Egito e a Síria contra-atacarão no dia em que os israelenses, não é, festejavam, não é, o fim de um período de reclusão, de reflexão, não é, que eles têm entre setembro e outubro, não é? Esse período, não é, destinado à reflexão, à fé, não é? Quando termina esse período, que dura cerca de 10 dias, não é? Eles comemoram com uma grande festa. E essa festa é chamada
Dia do Perdão. Como é que fala Dia do Perdão em hebraico? Yom Kippur. No dia do Yom Kippur de 1973, início de outubro de 73, primeira semana de outubro de 73, Egito e a Síria atacam Israel. Nome desse conflito? Guerra do Yom Kippur. Só que Israel rapidamente se reorganiza e inicia uma contraofensiva. Alguns historiadores afirmam que a vitória de Israel será mais uma vez uma consequência direta. O exército de Israel era bem mais poderoso que o exército sírio e o exército turco. Porém, um outro elemento vai entrar nessa questão. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP determina a diminuição drástica da produção de petróleo até que o mundo tomasse uma atitude contra Israel. Ao diminuir drasticamente a produção de petróleo, os países da OPEP, olha, se diminui a produção e a procura continua a mesma, o que acontece com o preço do petróleo? Disparou. Temos aí a primeira crise mundial do petróleo. 1973, como pano de fundo, a guerra do Yom Kippur, causando a primeira crise mundial do petróleo. Esse confronto fez com que Estados Unidos e União Soviética exigissem imediatamente o cessar-fogo. Não houve vencedores, mas em 79, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, convoca egípcios e israelenses para discutirem a paz. Lá, na residência de campo dos Estados Unidos, uma reunião conhecida como Paz em Camp David. Camp David. Nessa conferência, o representante do Egito, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, assinam um acordo ao qual Israel devolveria para o Egito a Península do Sinai, enquanto que o Egito reconheceria Israel como representante do povo judeu dos hebreus. Isso foi considerado pelos países árabes uma traição, não só pelos países árabes, como pelo próprio povo egípcio. Em 1981, numa manifestação, num desfile militar na cidade do Cairo, um grupo de descontentes mais exaltados, né, se aproximou do palanque, onde lá se encontrava o presidente do Egito, Anwar Sadat, e metralhou o palanque, levando o presidente à morte. Então, o presidente Anwar Sadat foi assassinado por assinar um acordo de paz com Israel. Israel, então, é visto pelos demais como grande mal, certo? Aí você vai me perguntar, e os palestinos não se organizam? Sim. Na década de 60, os palestinos organizam algo chamado OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E o líder desse movimento é esse senhor aqui. Na década de 60 surge a OLP e nós temos a liderança desse senhor, Yasser Arafat. Em 74, esse senhor fará um discurso na ONU. A ONU deu à OLP um assento na Assembleia Geral. Yasser Arafat fará um discurso na ONU em 1974. Quando Arafat entra, os representantes de Israel saem. E Arafat vem carregando lírios em uma das mãos. E ele diz assim: trago lírios em uma das mãos como símbolo da paz. Mas não permitam que essas flores caiam de minha mão. Não permitam que essas flores caiam de minha mão. Não permitam que essas flores caiam de minha mão. Porque se cair, não voltarei com flores, e sim com um fuzil. Inicia-se aí, na visão de muitos, uma política externa conhecida como terrorismo. Sim, o uso da força como arma política. Para muitos, o terrorismo ganha as páginas do mundo com o discurso de Arafat. Daqui a pouco a gente volta para discutir o término dessa questão, que é a questão da Palestina. Vai embora não, daqui a pouco eu volto.